Olá. Olha, todo mundo sabe que os metais estão em todo lugar, né? Moldam o nosso mundo, desde, sei lá, panela lá na cozinha até os chips nos nossos celulares. Mas como que os átomos se juntam para formar um metal? Como eles ficam grudados? Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo sobre como esse conceito, que é fundamental, a ligação metálica, é ensinado aqui no Brasil. Exato. A nossa base aqui é uma dissertação de mestrado bem completa que analisou em detalhe os livros didáticos de química brasileiros, aqueles aprovados pelo PNLD, sabe? O Programa Nacional do Livro Didático, a versão de 2015. E, assim, não são livros quaisquer. É um material que guia o ensino de química no país todo. Um investimento altíssimo do governo, né? Foi mais de R$ 1 bilhão só no triênio 2012-2014. Uau! Nossa, mais de 1 bilhão. Isso dá uma ideia da importância mesmo. Então, o objetivo dessa pesquisa foi entender como esses livros eles chamam de L1 a L4, né? É. Como eles explicam a ligação metálica usando diferentes olhares da química. É isso. Que olhares são esses? Isso. São basicamente 4 dimensões, como a pesquisa chama. A primeira é a fenomenológica. É o que a gente vê, o que a gente toca. Tipo o brilho do metal, a condução de calor, se ele amassa fácil, a maleabilidade. Ok. O macroscópico. Exato. Depois vem a dimensão atômico-molecular. Aí já é o mundo invisível, né? Os átomos, os elétrons, como eles se organizam ali dentro. O submicroscópico. Entendi. E a terceira? A terceira é a teórico-representacional. São os modelos que a gente usa para explicar os símbolos, as fórmulas, os gráficos, o famoso modelo do mar de elétrons entra aqui. Ah, sim, o mar de elétrons, lembro bem. E falta uma, né? A quarta dimensão. E essa é bem importante, é a sociohistórica. Foi uma adição proposta por um pesquisador chamado Mahaffy. É o lado humano da coisa, sabe? Para que a gente usa esses metais? Qual o impacto social? E o econômico? E o ambiental? Qual a história por trás da descoberta, do uso? Muitas vezes é isso que conecta a química com o mundo real mesmo. Faz todo sentido. E a grande questão da análise foi como esses livros equilibram essas quatro dimensões. Essa foi a pergunta central, sim. E o que a análise encontrou? Os livros conseguem fazer isso bem? Dão conta do recado? Olha, a resposta é mais ou menos. A pesquisa mostra que os livros, sim, eles usam essas menções, tentam abordar por esses ângulos diferentes, mas a ligação metálica continua sendo um tópico complicado para os estudantes. Parece que a dificuldade persiste, sabe? Entendo. E qual o modelo que mais aparece neles? O mar de elétrons que você mencionou? Esse mesmo. É o modelo que reina, disparado. Aquela imagem clássica, né? Íons positivos, como se fossem os caroços dos átomos, fixos numa rede e os elétrons da última camada ficam soltos, compartilhados formando um mar que mantém tudo unido, geralmente mostrado em 2D. Lembro dessa imagem. Mas ela consegue explicar bem as propriedades que a gente vê no dia a dia? Tipo, por que um fio de cobre conduz eletricidade tão bem? Ou por que dá para amassar uma folha de alumínio? Então, os livros tentam fazer essa conexão. Eles usam fotos de objetos, sabe? Fios de cobre, panelas, torres de transmissão, para ligar com a dimensão fenomenológica, o mundo real. Alguns comparam a ligação metálica com a iônica e a covalente, o que pode ajudar a diferenciar. Usam também tabelas para mostrar propriedades, tipo ponto de fusão, densidade. O livro 2, por exemplo, tem até uma imagem que compara o que acontece quando você deforma um metal em um cristal iônico, para explicar a maleabilidade. Parece útil, essas estratégias. Eles chegam a falar da organização tríade dos átomos, das estruturas cristalinas? Falam sim. Alguns mencionam as estruturas mais comuns, tipo cúbica de corpo centrado, a CCC, ou cúbica de face centrada, FCC. O livro 1 até tem umas imagens 3D dessas estruturas, mas aí já começam alguns problemas. O livro 3, por exemplo, só cita os nomes, não tem imagem. Fica difícil visualizar, né? E mesmo nos livros que mostram as imagens, nem sempre a explicação conecta claramente por que aquela estrutura específica leva àquela propriedade do metal. A ligação fica meio solta. Hum, entendi. Então vamos para as dificuldades. Quais foram as principais lacunas que a análise apontou? Onde é que a coisa pega mais? Olha, um ponto que me pareceu bem crítico é sobre o próprio modelo do mar de elétrons.
Nenhum dos livros analisados, nenhum deles, discute as limitações desse modelo. Ele é apresentado quase como se fosse a descrição exata da realidade, e não o que ele realmente é, um modelo, uma ferramenta útil, claro, mas muito simplificada. Nossa, isso é sério, porque ensinar o modelo sem falar onde ele falha ou o que ele não explica, isso pode travar uma compreensão mais profunda, né? O estudante acha que aquilo é a verdade final. Exatamente. É como, sei lá, você aprender a usar um martelo para tudo, sem saber que existe chave de fenda, alicate, ou quando o martelo simplesmente não serve. Reconhecer os limites de um modelo é parte fundamental do fazer ciência. E essa dificuldade de conectar o macroscópico, as propriedades que a gente vê, com o submicroscópico, o modelo atômico, é um salto conceitual grande para os alunos. E os livros nem sempre constroem essa ponte de forma eficaz. E as representações visuais? Você falou que são mais 2D, né? Predominantemente 2D. Falta explorar mais modelos 3D, talvez. E às vezes o texto descreve um processo, como no livro 4, que explica a maleabilidade pelo deslizamento dos planos de átomos, mas não tem uma imagem acompanhando essa explicação específica. Aí exige uma capacidade de abstração do estudante que é bem complexa. Imagino. E aquela quarta dimensão, a sócio-histórica, o lado humano, ela aparece de alguma forma? Aparece, mas assim, de forma bem tímida. Tem exemplos de aplicação, claro. Ligas metálicas para fazer ferramentas ou em joias, fusíveis. Um livro menciona a reciclagem do alumínio, que é super importante. Mas a discussão sobre os impactos econômicos da mineração, por exemplo, ou as questões ambientais envolvidas, ou mesmo a história fascinante da metalurgia, isso geralmente fica superficial. Toca de leve naquelas ideias do Merraf, tipo química para a vida moderna, suporte ao planeta, mas não aprofunda. Entendi. Fica mais no nível do exemplo prático mesmo. E ainda tem aquele risco que a gente comentou da representação do mar de elétrons poder confundir com ligação iônica, né? Aquela coisa de íons positivos e elétrons. Sim, se a explicação não for cuidadosa, a imagem de cátions e elétrons pode gerar confusão. E as abordagens variam. O livro 1, por exemplo, usa um fluxograma para explicar a formação da ligação, foca em conceitos como eletropositividade, mas não traz a imagem do mar de elétrons. Pode ser bom por um lado, mas talvez dificulte a conexão para outros alunos que se beneficiariam da visualização. Bom, então para a gente amarrar essa análise, os livros didáticos brasileiros de química se esforçam, usam diferentes dimensões para ensinar ligação metálica, mas ainda existem desafios grandes, principalmente em conectar essas dimensões de um jeito fluido, né? E o que pareceu bem crucial, essa falha em discutir a natureza dos modelos científicos, seus limites, o que eles são, o que eles não são. Precisamente, é isso. Os modelos são ferramentas poderosas, mas são simplificações. O mar de elétrons nos ajudou e ajuda a entender muita coisa, mas ele é só uma parte da história. O comportamento dos elétrons nos metais é quântico, é coletivo, é muito mais complexo e rico do que esse modelo captura. Isso nos deixa com uma provocação interessante para o final, né? Exato, fica a reflexão. Que outras propriedades dos metais, que fenômenos, talvez até que novas tecnologias a gente poderia começar a entender melhor ou mesmo prever se a gente desenvolvesse e ensinasse modelos que capturassem de forma diferente, talvez mais profunda, essa natureza quântica e coletiva dos elétrons nos sólidos metálicos. Fica aí para a gente pensar.